Se você tem internet em 2023, provavelmente ficou sabendo das novas inteligências artificiais, como o Stable Diffusion, Midjourney e ChatGPT, que são ferramentas incríveis, mas que geram polêmicas quando elas são usadas para ganhar competições artísticas e escrever livros de forma automatizada. Uma das críticas é que o conteúdo gerado por inteligências artificiais não é arte, porque arte é uma coisa feita de humanos para humanos, que a inteligência artificial nunca seria sequer capaz de compreender a experiência humana, quanto mais criar uma arte que expresse isso. Então uma imagem criada por IA não é arte? Será mesmo? Para responder essa pergunta é só olhar para o conceito de arte. A parte importante é a última. O processo criativo se dá a partir da percepção, com o intuito de expressar emoções e ideias, objetivando um significado único e diferente para cada obra. Então, se uma obra artística tem a intenção de expressar emoções, logo, se o público sente alguma coisa, então aquilo é arte. Essa definição, apesar de simples, é muito útil, porque vale para qualquer meio de linguagem, seja escrita, pintura, música e todo o resto. Até esportes têm seus momentos artísticos nessa visão. Outra vantagem dessa definição é que preserva a subjetividade da arte, porque quando eu vejo uma obra, posso sentir uma coisa, mas se você vê a mesma obra, pode sentir outra coisa completamente diferente. E nós dois podemos sentir algo que não tem nada a ver com o sentimento original do artista ao criar a obra. O significado da obra não depende do artista, depende de você. Com isso em mente, obras geradas por IA podem muito bem ser interpretadas como arte. Basta você olhar para elas e sentir algo. Até porque, mesmo que você concorde que a arte é algo exclusivamente humano, as IAs não criam nada do zero. Elas precisam de uma pessoa escrevendo um prompt para aí então criar algo. E elas foram programadas por seres humanos e por aí vai. IAs são ferramentas, não entidades autossuficientes, pelo menos por enquanto. Agora, a crítica mais comum do pessoal anti-IA é que as IAs foram treinadas usando obras protegidas por direitos autorais. Então, cada vez que elas são usadas, elas estão roubando o trabalho dos artistas originais. Eu discordo desse argumento por dois motivos. Primeiro, inspiração é diferente de plágio. Todo artista aprende a fazer algo observando a arte dos outros. Então, se eu desenhar à mão, usando o estilo de algum artista, é ok. Mas se eu usar uma IA, não é? São dois pesos e duas medidas, né? Também conhecida como a falácia do padrão duplo. O segundo motivo por que eu discordo desse argumento é que direitos autorais nem deveriam existir. Propriedade intelectual é diferente da propriedade privada, porque a propriedade privada só existe porque os recursos do mundo são escassos. Quando duas pessoas querem usar o mesmo recurso ao mesmo tempo com finalidades diferentes, surge conflito. Se os recursos fossem ilimitados, a propriedade privada não teria necessidade de existir. Por exemplo, você não se importaria se tomassem o seu carro, caso conseguir outro carro fosse só uma questão de estalar os dedos e pum, magicamente ele aparecer. Mas a propriedade intelectual serve para proteger bens que não são escassos, as ideias. Se eu pegar uma ideia de você, você não perde a sua ideia. A sua memória não é apagada magicamente quando essa ideia chega na minha mente. As diferenças não param por aí, já que quando violam os direitos autorais de um artista, chamam de roubo. Mas eu acho que essa palavra está sendo utilizada de maneira incorreta. Vamos fazer uma comparação rápida para ver se é roubo mesmo. Começando pelo roubo de propriedade privada, o que você já conhece. Quando um roubo acontece, existem alguns fatores envolvidos, como, primeiro, uso de força. Segundo, provavelmente causa danos colaterais. Terceiro, ameaça à vida. E por último e mais importante, o dono original perde o recurso roubado. Quando uma violação de direitos autorais acontece, não existe uso da força, não causa danos, não ameaça a vida e o dono continua possuindo o recurso original. A propriedade intelectual só usa o termo roubo para disfarçar a sua ilegitimidade. Porque na prática, a propriedade intelectual é nada mais, nada menos que um monopólio legalizado. Direitos autorais são um monopólio de ideias, porque eles fazem com que os únicos que podem criar material novo sobre uma ideia é quem teve a tal ideia. Isso limita a sua, a minha e a criatividade de todo mundo arbitrariamente. Então a propriedade intelectual não faz sentido e ela promove injustiça. E por isso ela não deveria existir. E são por esses motivos que eu acredito que as inteligências artificiais podem sim fazer arte.